Fala galerinha, beleza? Meu nome é David Oliveira, eu sou o seu professor e vai começar mais um Quem Sabe Grava um Vídeo. Zoeira. Nesse tutorial eu vou ensinar como modelar uma roda, os passos fundamentais, e ele vai ser essencial para quem deseja conhecer mais as ferramentas do Autodesk Aries Design. Quem deseja também aplicar essas rodas no próprio Sketch para ficar uma coisa muito mais realista, né? E eu vou disponibilizar todo o material no final do vídeo, com um link, para você poder fazer o download. Isso contém o canvas, o package, as linhas principais, a roda completa. Você pode fazer o que você quiser, é tudo seu. Então galera, vamos começar esse tutorial aqui. Uma roda Renegade Aro 17, tá? Para a gente modelar, eu vou te mostrar o passo a passo de como modelar uma roda. Essa roda aqui é uma roda diamantada, tá? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tem o package, né, que é o que a gente recebe na hora de desenvolver o produto, né? Então a gente tem que seguir algumas regras e determinações provenientes da engenharia para a roda ficar factível. Eu falei inclusive sobre factibilidade, sobre o tipo de modelagem, tá? Essa modelagem aqui é uma modelagem nível classe C, ok? E ela tá toda no teórico, não tem nada filetado aqui. A proposta do vídeo é mostrar realmente o passo a passo de desenvolver uma roda para você poder fazer na sua casa e pegar algumas ferramentas também do que como a gente utiliza para fazer isso no setor. Então, vamos lá. Para começar, eu queria explicar um pouquinho como é que funciona essa questão do teórico, né? Que eu falei de classe C, classe A. Depois você dá uma olhada lá no post que fala sobre isso. Mas, basicamente, uma roda classe C, ela é um volume rápido, tá? De um conceito do designer, para a gente poder testar o mais rápido possível, sem se preocupar muito com a matemática, e sim mais como visualização. É um modelo um pouco mais rápido, e ela está tudo no teórico. Por quê? O que é o teórico? O teórico nada mais é, né, do encontro de superfície das quinas. E por que isso? Essas quinas elas vão sofrer uma certa transição, e essas transições são determinadas fillets. E por que essa roda está no teórico, David? Eu explico. Essa roda está no teórico porque é muito mais rápido e fácil e prático para você alterar o produto, né, no teórico do que com o fillet. O fillet, ele é um acabamento, ele é a parte da transição. O que você tem que se preocupar no desenvolvimento da classe C, especificamente, são as linhas. As linhas são mais importantes no desenho, tá? Então, fixe isso aí, porque essa dica é muito valiosa, tá? E eu vou te mostrar por quê. Bom, aqui eu criei várias layers, você pode ver aqui, tá? E isso me ajuda na organização, inclusive na hora que eu vou passar isso para alguém. Fica muito mais fácil eu separar por camadas, que nem funciona no Photoshop, do que simplesmente entregar tudo bagunçado. Então a gente organiza o nosso arquivo aqui também, tá? Para ficar mais claro, simples e prático na hora de desenvolver a modelagem. Então, vamos para as linhas. Aqui é o package, né, que nem eu havia comentado. Nesse package já está o furo aqui, já está os outros elementos, né, que compõem a roda. São apenas linhas, tá, para você saber onde e como encaixar o design, né? Nessa outra layer aqui eu tenho o canvas, tá? O canvas, essa imagem aqui especificamente eu peguei na internet, tá? Eu simplesmente no setor automotivo, o designer ele vai fazer a roda no Photoshop, vai te dar o sketch
E você vai fazer em cima e ele vai acompanhar. E aí vocês vão fazer as alterações conforme for pedido. E são várias iterações. A única coisa que eu fiz aqui, diferente, foi colocar um pouco de opacidade, deu uma rotacionada, tá? Uma coisa que você pode perceber também é o seguinte: nem sempre, quando você pega essas imagens, vai bater exatamente no mesmo lugar, tá? Primeiro que é uma fotografia, ela está em perspectiva, tá bom? Então aqui eu vou ter minhas linhas principais, já que eu vou falar delas. As linhas de projeção, a minha roda e um lixo. Eu sempre deixo uma layer de lixo, porque às vezes a gente, em vez de excluir o arquivo, a gente coloca a linha, a superfície dentro dessa camada, para depois a gente não perder ou ter que refazer. Isso também agiliza demais o processo. No final do trabalho, você limpa, simplesmente você vai lá e limpa o arquivo, você joga fora o que você não vai utilizar, ok? Então vamos começar aqui pelas linhas. E como eu falei, as linhas são o mais importante. E agora eu vou explicar por quê. Primeiro, cara, você vai precisar fazer uma coisa essencial. E o que que é? Você vai pegar essa roda, né? Ela tem 360 graus e vai dividir pelo número de braços, tá? No caso, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então você divide 360 por 5, tá? Depois de fazer essa divisão, você vai encontrar um ângulo. Esse ângulo vai ser de 72 graus. Guarda esse ângulo, você vai utilizar ele. E por que eu estou falando isso? Porque não é uma roda, você vai fazer um pedaço só dela. É como se fosse uma pizza, ok? Aqui, ó, vou mostrar. Vendo? Você faz um pedaço e rotaciona o restante. Essa é a manha, tá bom? Então vamos voltar aqui para as linhas principais, para o canvas. Ok. E o que eu fiz aqui? Eu basicamente construí as linhas, né? E criei as superfícies. As linhas são mais importantes por quê? Porque é através das linhas, né, são essas linhas que vão ditar o valor da sua superfície, tá? Como que é a qualidade da sua superfície. Então, quanto melhor sua linha, melhor vai ser a sua superfície. Eu vou te dar um exemplo aqui muito claro. Eu fiz propositalmente, tá, uma linha um pouco torta. Você pode reparar. Como eu sei isso? Eu vou colocar aqui no front, tá? Aqui, ó, essa linha aqui é uma linha de 72 graus que eu criei, né? E eu vou fazer esse segmento de roda, ok? Então eu já posicionei ela aqui, tá? Então você pode verificar o seguinte: a minha linha da superfície, que no caso é essa aqui, ó, eu vou até separar elas duas. Ela está torta, ok? E o que isso ocasiona na minha modelagem? Ela ocasiona isso aqui. Tá vendo? Olha essa irregularidade. Por isso que eu falo, as linhas são a coisa mais importante na sua modelagem, no seu desenho, tá? Ainda está com curvatura e tal, mas não está certo, não está correto. Vamos voltar aqui. E sempre tenta deixar o package ligado para você também saber aonde vai bater e aonde não vai bater suas curvas. Ela tem que respeitar esse package, não esqueça dele, ok? Só salientando, galera, modelagem parece ser difícil, ainda mais utilizando o software. Mas depois que você conhece as ferramentas, você precisa ter o conceito. Você precisa conhecer o conceito para poder fazer a construção, tá? Então eu vou te passar todo o passo a passo aqui, todo o conceito. E você vai conseguir fazer sua roda aí também na sua casa. Então fica tranquilo, fica calmo, você também pode aprender, ok?
Então vamos lá para a construção. Isso aqui é uma técnica minha, tá? Eu que desenvolvi. Se você for ver, eu construí essas linhas principais. Vendo? Essas aqui são as linhas principais, são as linhas da minha superfície, baseando também em círculos que eu fiz aqui na roda. São esses círculos, essas alturas, que me mostram onde são as curvas. Tá? Então é aí que eu desenhei, que eu fiz o desenho, né, da minha linha. Ok? Tá certo. Então vamos lá. Vamos para o jogo. Então aqui você vai selecionar, depois que você criou a linha, eu criei já todas as linhas de projeção, até para auxiliar no tamanho do vídeo, tá? As linhas, minhas linhas principais também, depois eu estou disponibilizando isso, porque senão o vídeo vai ficar extremamente extenso, ok? Então vamos lá. Selecionou aqui a curva, pode ver que o pivô dela inclusive está centralizado ali. Eu vou dar um revolve. Então vamos achar aqui o revolve. Para tudo isso, galera, é bom você ter atalho, tá? Eu vou utilizar aqui de vez em quando, mas é só para vocês saberem. Olha lá, abriu a caixinha, clicou. E qual que é a manha? Lembra que eu te falei de 72 graus? Então, é aqui que você vai utilizar ele. Aqui já está o tamanho da fatia. Você vai diminuir a quantidade de segmentos, tá? Pode até diminuir um pouco o grau, pode colocar um grau 5. E no eixo X, tá? E fechar aqui. Daqui já pode até quebrar o histórico. Ok? E você vai fazer a mesma coisa com as outras linhas. Tá? Então são 1, 2, 3 linhas principais. Essa linha aqui é só simplesmente uma linha guia do meu ângulo. Vou até tirar ela daqui. Vou fazer a mesma coisa com as outras duas linhas, né? Ignora aí os círculos, porque eu só utilizei como referência. O que é interessante também que eu não falei é o seguinte: geralmente a parte técnica ela vem com um eixo de extração. Eu coloquei um eixo qualquer aqui, mas esse eixo vai vir para você poder realmente verificar se sua roda está extraindo, né? Se ela é factível também. Não se preocupa com isso não. Não agora, tá? Vamos criar as outras linhas. Então, selecionei aqui. Vou dar um revolve novamente. Com o mesmo esquema, tá? É o mesmo esquema. Então, simplesmente estou dando um revolve utilizando os mesmos dados. Ok. Ó, criei minhas superfícies, todas criadinhas aqui, bonitinhas. Vou quebrar o histórico. Vou colocar aqui na vista. E agora você vai fazer o seguinte. Aí que tá o pulo do gato. Nós vamos selecionar a superfície e fazer a projeção das linhas, tá? Porque eu fiz 3 superfícies. Você pode pegar algumas imagens, é bom inclusive você fazer isso, tá? Pega algumas imagens para você depois dar uma analisada na roda, na roda Renegade. Inclusive você vai ver, é bom você pegar de vários ângulos, ok? Para você saber como é que é as proporções, para você poder analisar, começar a verificar, inclusive como é que, onde tem um ponto mais alto, onde está o ponto mais baixo, e isso você vai colocar nas suas linhas. Aqui, essa parte superior, você vai notar que ela é a parte diamantada, ok? Aí depois tem a superfície principal, que é essa aqui, ó, tá vendo? E essa última aqui é a superfície de baixo, que a gente vai fazer o recorte, tá? Para isso, eu até deixei separado aqui, para a gente poder fazer umas projeções.
Vamos lá, ó. Só ligar linhas de projeção. O que eu fiz aqui? Coloquei na vista e desenhei todas as linhas, ó, linha a linha, tá vendo? E agora eu vou projetar essas linhas na superfície, né? Fazer a trimagem e ligar as superfícies. Eu vou fazer a projeção de algumas linhas e a trimagem para vocês verificar como é que funciona isso na prática, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou separar as superfícies aqui. Estou apenas escondendo as superfícies, tá? Então aqui, ó, na hora que você for fazer a projeção, você criou as linhas, você vai ter que selecionar todas as superfícies aqui, ó, para você poder fazer a trimagem, ok? Então você vai lá, projeta as curvas na superfície, ó. Vai projetando, vendo? Você tem todas as curvas, sua blend, tudo. Projeta tudo. Aí beleza. Essas curvas de dentro, ó, elas vão na superfície de cima, ok? Todas essas curvas de dentro aqui. E essas curvas aqui, ó, elas vão na superfície de baixo, tá? Então aqui, ó, nessa superfície principal, você vai projetar somente essas curvas aqui, ó. E o furo vai ser uma intersecção com o que você recebe no package. Depois você só vai interseccionar, porque tudo isso você recebe. Então, se você não tiver, aí sim é obrigado a fazer. Mas basicamente é um círculo fazendo interferência, tá? Beleza. Depois que você fez todas as projeções, tem todas as linhas, você vai ter isso aqui, cara. Olha lá que bonito. Olha lá, olha lá. Tudo projetadinho. E beleza. Agora é só fazer a trimagem. Então você vai utilizar a ferramenta do trim. Na outra você utilizou a ferramenta da projeção. Aqui é do trim, tá? Para você poder esconder as superfícies. Pronto. Agora vamos fazer com a superfície de baixo aqui. E aqui, cara, você vai trimar diferente. A trimagem, você vai fazer ela assim. Depois eu explico por quê, tá? Ok. Vou até apagar. Essa superfície aqui foi a que eu tinha feito para demonstrar como funciona a revolução, tá? Tô apagando elas aqui. Então vamos lá, pessoal. Aqui já está trimado, já está limpo, tá? Eu vou trimar essa outra superfície. Olha o que aconteceu, tá vendo? Na hora de trimar, eu esqueci, por exemplo, que tem dois lados. Vou apagar até isso aqui. Fazer o trim novamente. Agora deu. Vou selecionar esse trim aqui. Galera, se você não conhece todas as ferramentas, não apavora, ok? Você vai conhecendo elas aos poucos. Eu vou mostrando. Isso aqui é para quem já usou a ferramenta, já conhece um pouco, sabe? Mas mesmo se você não conhece, vai acompanhando o vídeo, que a gente vai falar de cada ferramenta uma por uma, tá? Então essa aqui é a ferramenta do trim, e nada mais é do que esconder a superfície.
Trimando aqui. E beleza. Fiz a trimagem. Vamos olhar aqui. Pegar uma vista superior. Olha só. Já tem quase a nossa roda aí, ó. Temos quase. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar outra ferramenta aí que chama... Você pode usar... Existem várias formas de você poder fazer, tá? Essa é só uma delas. Você pode usar tanto a Freeform Blend como pode usar Skin, né? Para você poder fazer a ligação das superfícies. Aí você vai modificar aqui, ó. Por enquanto eu vou usar a Freeform Blend, tá? Para G0, G0. Mais para frente também eu vou falar sobre continuidade da superfície, sobre posição, curvatura, tangência, ok? Então não se preocupe com isso. Pode deixar um grau nível 5, sem o span é 1, ok? E a gente vai fazer a ligação. Tá? Como é que a gente vai fazer essa ligação? Você vai pegar a superfície, conectar aqui, ó. Algumas vezes, o que vai acontecer? Algumas vezes você vai ter que separar as superfícies, tá? Através de trimagem, para você poder conseguir fazer essa ligação. Vou dar um exemplo aqui. Ó, às vezes a gente tem uma divisão, não tem nenhuma divisão aqui. Mas se eu fizer a ligação com Freeform Blend, olha que coisa ridícula vai ficar essa superfície, além de ficar toda torta. Tá vendo? Eu posso melhorar isso aqui. Sabe por quê? É isso que vai ditar se minha superfície tá bacana ou não. Então eu vou centralizar o pivô aqui. Vou escalar aqui. Alinhei, projetei na vista. Beleza, daí eu posso apagar a linha. Dou uma trimagem aqui. Isso aqui é só para a gente poder fazer esse Freeform Blend. Galera, vocês podem notar que ele não está trimando. E tem uma razão. Ele está dividido só de um lado. Não está dividido dos dois lados. É bacana isso acontecer. Pra gente mostrar também os problemas, tá? Então, aqui, ó. Tô ligando. Vou fazer novamente. Alinhei aqui a curva, ó. Escalei. Aí eu vou alinhar esses dois pontos aqui na vista, ó. Agora a gente vai ver se está batendo do outro lado, ó. Dividiu. Tá? Aí sim a gente pode fazer a projeção. Pronto. Agora a gente pode apagar a linha. Essa linha de trimagem, e aqui ó, pode ver que ela tem duas cos. Cos nada mais é que Curve on Surface. Tá? A gente não pode deixar essas duas, que depois dá muito problema na nossa superfície e no nosso arquivo também. Então você não pode deixar cos duplicada. Então apaguei aqui a cos, ok? Aí eu vou utilizar a Freeform Blend para poder fazer essa ligação. Pronto. Pronto. Logicamente, você vai conferir se está com curvatura, tangência. Eu estou fazendo uma coisa rápida só para vocês entenderem como é que funciona essa ligação. Vai acontecer a mesma coisa com a ligação dessa superfície com essa superfície, ok? Então a gente vai pegar o Freeform Blend aqui, vai clicar e vai clicar aqui. Vai fazer isso ao redor da superfície, ok? O que vai acontecer? A gente vai conseguir uma fatia. Vou tirar aqui. Exatamente assim. Vendo? Ó, eu fiz a ligação de todas as superfícies e tal. E aqui, qual que foi o diferencial? Você está vendo? Aqui não tem mais superfície, né? Vou voltar lá. Vou voltar para aqui para fatia. Eu vim aqui, destrimei essa superfície e trimei ela ao contrário. Foi isso que eu fiz. Pronto. Só isso, cara. Só isso. É simples. Lógico, sempre tendo cuidado com o package, tá vendo? Conectando aqui
sabe? Aí tem as linhas de interferência, eu não posso tocar, sabe? Eu tenho que respeitar elas aqui. Então, toma sempre cuidado com isso, ok? Vou tirar a fatia aqui. Tirar meu canvas. Vou colocar essas superfícies aqui no lixo. Beleza. Agora que eu já tenho a fatia, eu fiz todas aquelas ligações. Tum, tum, tum. Vendo? Aqui, aqui, aqui dentro, sabe? Trimei aqui os furos. Cara, tá praticamente finalizado. Tendo isso aqui, olha lá, você pode ver que tá em ciminha, tá? Um teórico rápido que eu fiz aqui, uma modelagem, mas dá para você verificar que tá seguindo o padrão, ok? Beleza. O que eu vou fazer? Vou selecionar a superfície, vou dar Ctrl G, né? Ou você pode vir em Edit, Group também. Depois você agrupou, né? Todas as superfícies. Olha o pivô onde está. Está no centro, ok? Vai vir Edit, Duplicate, Object. Vai colocar qual que é o grau, ou seja, aquele que a gente definiu logo no começo, 72, e o número, né, de cópias que você quer fazer com o duplicate, tá? No caso eu vou fazer 4 cópias. Vou dar um go aqui, pronto. Tem minha roda. Minha roda está completa, entendeu? Depois eu vou pegar o package, né, e vou fazer a trimagem aqui, ó, a intersecção das superfícies, tá? Então aqui, ó, você pode ver ó, a linha de extração que eu havia falado, vendo? Simplesmente eu fiz uma trimagem aqui com o package que eu recebi no pino, ok? Tá aí a roda finalizada, você pode ver que está em ciminha também. E esse é o passo a passo. Basicamente, você vai fazer as linhas, depois que você fizer as linhas, vai criar a superfície através das linhas, né? Criou as linhas depois de projeção, projetou na superfície, trimou, depois você fez a trimagem, você vai ligar através de Skin ou Freeform Blend, como desejar, e depois, né, que você fez toda essa trimagem, você fez um pedaço da sua pizza, você revoluciona ela. É simples, sabe? É mais um passo a passo aí para você que quer desenvolver essa habilidade, tá? Então, aqui eu vou deixar o link para você poder fazer o download. Provavelmente vai ter um botão aí embaixo, então você pode fazer o download. E todas as superfícies com as linhas, fique à vontade para fazer o que desejar. Essa roda é sua, é um presente meu, tá certo? Obrigado, galera, valeu e até o próximo vídeo.